bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, hoje nós vamos responder exercícios sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Então a primeira questão diz o seguinte: uma máquina térmica recebe determinada quantidade de calor e realiza um trabalho útil de 400 joules. Considerando que o trabalho da máquina é obtido isobaricamente a uma pressão de 2 atm, num pistão que contém gás, determine a variação de volume sofrido pelo gás dentro do pistão. Considere 1 atm igual a 1 vezes 10 a quinta newton metro quadrado. Ok? Bom, então vamos lá. Então, a questão diz que o trabalho que foi recebido é de 400 joules, ok? Ele diz que a máquina ela trabalha de forma isobárica, ou seja, ela não muda a sua pressão, a pressão é constante, certo? E essa pressão de 2 atm, ok? E quer saber qual é aqui a variação no seu volume. Ele dá ali uma transformação que nós vamos utilizar, porque pelas unidades que está aqui, okay, nós teremos uma resposta numa unidade diferente. Então ele diz o seguinte, ó, que 1 atm é 1 vezes 10 a quinta newton metro quadrado. Ok? Isso para poder a gente encontrar aqui a resposta em metros cúbicos. Então nós sabemos o seguinte, ó, que o trabalho termodinâmico ele é pressão vezes a variação no seu volume, Então o trabalho ele deu, diz que é 400, A pressão, essa pressão eu vou ter que fazer a transformação, ok? Porque está em 2 atm, mas só vamos transformar para newton metro quadrado, Então é o mesmo que 2 vezes 10 a quinta newton metro quadrado, ok? Então, pressão é 2 vezes 10 a quinta, vezes a variação do volume, que é o que nós queremos encontrar. Então, arrumando um pouquinho mais a casa, vou escrever desse jeito. 2 vezes 10 a quinta vezes ΔV igual a 400. Okay? Esse 400, eu posso até já escrever ele 4 vezes 10 ao quadrado. Pronto. É para eu trabalhar apenas com aí, as bases de 10. Então, ΔV vai ser igual ao quê? 4 vezes 10 ao quadrado sobre esse 2 vezes 10 à quinta, eu vou passar para o outro lado. Ele está multiplicando aqui, ó, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 vezes 10 à quinta. Ok? Então, o nosso ΔV vai ser igual. 4 dividido por 2 é 2. Certo? Então, esta divisão aqui é 2. Então, vezes 10 ao quadrado. 10 à quinta está embaixo, Ele passa para cima, vai para cima, para o numerador, com o sinal trocado, do expoente. Então, fica 10 elevado a menos 5, Então, ΔV é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, que no caso é volume, Então, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Resposta lá na letra B. Então, encontramos essa resposta aí na letra B. Ok? Bem facinho, A única transformação que nós tivemos que fazer foi essa. Ok? Transformar esse 2 vezes, 2 atm em 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. O bom é que ele já traz aqui essa transformação direta, Ele já disse que 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta. Então, basta multiplicar por 2, como apareceu. Fica muito simples de responder. Certo? Então, primeira questão vencida. Espero que tenham entendido, como é que faz. Vamos partir para a segunda.
ok? Então a questão 2 diz o seguinte: uma máquina térmica executa o ciclo representado no gráfico seguinte. Se a máquina executa 10 ciclos por segundo, então a potência desenvolvida em kilowatts né, e tem as opções. Bom, então nós vamos ver no gráfico lá o seguinte. Né? Então, o gráfico ele é pressão por volume, certo? E nós vamos perceber que esse gráfico ele vai representar aqui, não é, uma transformação cíclica, certo? Uma transformação cíclica. Então é o seguinte: pressão em newtons por metro ao quadrado. Então nós vamos ter 5 vezes 10 à quinta e 1 vezes 10 à quinta, né? E o volume, né, em metros cúbicos é 0,2 e 0,4. Ok? Então vamos ver aí qual é, né, o que nós vamos encontrar aí de resposta. Ok? Ele diz o seguinte, também, ele quer saber qual é a potência desenvolvida em kilowatts. E ele diz que a máquina executa 10 ciclos a cada segundo. Ok? 10 ciclos a cada segundo. Então essa é a frequência. Ó. Ele diz que a frequência da máquina é 10 ciclos por segundo. Ok? Bom, nós sabemos que potência, isso vem lá da mecânica, potência é trabalho dividido pelo tempo, certo? Ou trabalho dividido pelo período, ok? Por tempo ou por período. Eu tenho frequência, certo? Ele falou em período. Uma coisa que a gente sabe também, né, é que a frequência é o inverso do período, né? Então, o período, que é o tempo, ele é o inverso da frequência, certo? Então, o tempo, né, que vai ser o período aí, é 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1 segundos. Pronto. Já encontrei qual é o tempo que eu vou utilizar. É 10 elevado a menos 1, né? 1 sobre 10, ou 0,1, certo? Então a potência vai ser de quanto? Vamos pegar aqui os dados. Eu já sei que é o tempo, está faltando o trabalho. Mas o trabalho, se vocês olharem aí no gráfico, né, o gráfico está assim, né? Olha só. Esse é o gráfico encontrado, né? É um ciclo, né? Está trabalhando em ciclos, ok? E está no sentido horário, ou seja, o trabalho é positivo, é isso? O trabalho é positivo. Então, como é que eu vou calcular o trabalho? Muito simples. O trabalho, ele é numericamente igual à área. No caso, a área aqui, certo? Vai ser a área desse retângulo, né? Vou multiplicar a base pela altura. Fica muito simples, ó. A base, ó, 0,4 menos 0,2 vai ser igual, vou colocar aqui de vermelho, a 0,2. Pronto. E a altura, que é a vertical, é 5 menos 1. Então vai dar 4 vezes 10 à quinta. Então essas são as dimensões, né, do meu retângulo ali, justamente para poder eu tirar a área, né? Então, como é numericamente igual à área, basta eu multiplicar, ó, 4 vezes 10 à quinta, certo? Vezes 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, certo? Esse 2 vezes 10 a menos 1 é o 0,2, ok? Isso sobre 10 elevado a menos 1, que é o tempo. O tempo, certo, é o período aqui, ó. É o mesmo período.
10 a menos 1 com 10 a menos 1, posso cancelar, né? Posso dividir. Estão dividindo, né? Então a potência vai ser igual a quanto? A potência vai ser, ó, 4 vezes 2 dá 8, vezes 10 a quinta watts. Esse W aqui é de watts, viu? Vou colocar ele diferente para não confundir com o W do trabalho. Pronto. Então essa é a potência. 8 vezes 10 a quinta watts. Bom, então a potência é 8 vezes 10 a quinta watts. Certo? Mas lá na questão ele está querendo em kilowatts. Então vou ter que transformar de watts para kilowatts. É muito simples. Para fazer essa transformação, basta eu dividir por 1000. Certo? Ou multiplicar por 10 a menos 3. Então eu posso fazer o seguinte. Ó, vou multiplicar por 10 a menos 3. Justamente para encontrar essa mesma resposta em kilowatt. Então a potência vai ser 8 vezes 10. 5 menos 3 vai dar 2, né? 2 kilowatts. Pronto. Então essa potência é de 8 vezes 10 a segunda kilowatts, ou 800, né? Que 8 vezes 10 é 8 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 800 kilowatts. Então a resposta nós encontramos lá na letra E. Não é isso? Questão 2, resposta, letra E. 800 kilowatts. Bem facinho, né? Então nós utilizamos aqui a transformação cíclica para poder encontrar o trabalho positivo, né? Isso levando em consideração a estrutura do nosso gráfico, certo? A dica aqui é que ele deu uma frequência, né? Quando ele fala em uma quantidade de fenômenos por segundo, né, por uma quantidade de tempo, isso é uma frequência. Só que na potência nós queremos é o período, que é o tempo. Tem que lembrar que frequência e período são, né, um inverso do outro. Né? Então o período é o inverso da frequência. Né? Então basta colocar a minha frequência, que é de 10, e vou encontrar que o período é 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1. Né? Fez as transformações, as substituições, lembrando que o trabalho ele é igual a área, né, do meu gráfico, né, da figura formada. Tira-se a área, né, essa área é igual ao trabalho, divide-se pelo tempo, encontra-se a potência. Bem fácil, né? Vamos para a questão 3. Na questão 3, nós temos o seguinte. Considere as seguintes afirmativas. 1. O processo isotérmico ocorre a temperatura constante. 2. O processo adiabático é aquele em que não ocorre transferência de calor para dentro ou para fora do sistema. E 3. O processo isobárico sempre ocorre a pressão constante. Então, são verdadeiras afirmativas, né? Então tem aí as opções. Então vamos lá. Na 1, ele fala no processo isotérmico, né? O isotérmico, de fato, né, é quando a variação da temperatura é igual a zero. Ou seja, a temperatura ela é constante. Né? O próprio nome fala, né? Isotérmico. Ó. Iso significa igual. Ó. Iso significa igual. Ok? Então, isotérmico igual temperatura. Temperatura constante. Então, a 1 ela é verdadeira. Pronto. A afirmação 2. Um processo adiabático é aquele em que não ocorre transferência de calor para dentro ou para fora do sistema. Certo? No processo adiabático é quando a variação da energia interna ela é igual a menos o trabalho. Certo? Isso quer dizer o quê? Que ocorre uma variação na temperatura do sistema, né, do gás. Isso vai ser ocasionado por conta do trabalho que é exercido por ele ou exercido sobre ele. Certo? Ou seja, quando o gás ele é comprimido, a temperatura aumenta. Quando o gás, né, ele expande, né, a sua temperatura diminui. Tá ok? Então, há uma mudança de temperatura
sem que haja troca de calor com o meio externo, né, ou com outros meios. Então, de fato, né, o calor aqui ele é nulo. Ou seja, na transformação adiabática, de fato, não há essas trocas de calor. Então é verdadeiro. Né? E a 3, um processo isobárico sempre ocorre a pressão constante. Certo? No isobárico, de fato, é quando a pressão ele é constante. Ok? Pressão constante. A pressão ela não vai variar. O próprio nome diz, né? Isobárico. Né? Iso significa igual, bárico vem de bário, né? Que é pressão. Então, a 3 também é verdadeira. Então, dentre as opções que ali aparecem, né, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, resposta letra B. Ok? Resposta verdadeira, letra B. Né? Bom, bem facinho, né? São conceitos aí elementares da termodinâmica. Então, vamos para a questão 4. A questão 4 também é uma questão que envolve gráficos. Né? Ela diz o seguinte. Ó, um gás sofre uma transformação passando do estado A, em que a energia interna, né, de A é 900 joules, certo? Passa ao estado B, em que a energia interna é de 800 joules. Numa transformação, quer dizer, nessa transformação, o trabalho e o calor, respectivamente, tem módulos. Né? Aí tem as opções, que vai aí da letra A até a letra E. Então vamos lá para a questão 4, aqui no quadro. Então o gráfico, vou desenhar aqui o gráfico rapidinho. Então é volume, 10 a menos 3, tem que ficar ligado no que o volume traz, certo? Esses valorzinhos vocês vão ter que utilizar. A pressão aqui também, ó, ele traz aqui o 10 elevado à quinta, então é para ser utilizado, ok? Então é o seguinte, eu tenho aqui a pressão 2 e a pressão 1, certo? Quando a pressão é igual a 1, o volume é 4. Quando a pressão ela é igual a 2, o volume é 8. Certo? E ocorre uma transformação neste sentido. Certo? Ou seja, ele está sendo comprimido. Né? Então, ele sai do ponto A, onde o volume é maior, para um ponto B, onde o volume é menor. Ok? Então, nessa transformação, quem é o trabalho, né, e o calor em módulos, né? Bom, o trabalho a gente consegue calcular aí até bem fácil, né? Basta utilizar aí a área da figura formada abaixo do gráfico, né? Então, se eu pegar aqui a área abaixo, ó, e tirar a área, né, extrair a área, eu vou encontrar que a área é igual ao trabalho, né? Então, eu sei que o trabalho ele é numericamente igual à área da figura. No caso, essa figura que nós temos aqui é um trapézio, ok? O trapézio, nós vamos, né, a área do trapézio ele é dada, ó, por base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, ok? Então, no caso aqui, né, a área vai ser, ó, a base maior, que é 2, vezes 10 à quinta, mais a base menor, que é 1 vezes 10 à quinta, né, isso multiplicado pela altura, que é 8 menos 4, né, que vai dar 4, vezes 10 a menos 3, isso sobre 2. Certo? Então vai ficar que a área vai ser igual. Ó. 2 mais 1 vai dar 3 vezes 10 à quinta, 4 vezes 10 a menos 3, e isso sobre 2. Ok? Então 4 dividido por 2 vai dar 2. Então vai ficar 3 vezes 10 à quinta vezes 2, 10 a menos 3. Né? Então a área vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, o trabalho, né, é 6 vezes 10 ao quadrado
joules. Ou seja, 600 joules. Pronto. Então, como nós já temos o trabalho, que é 600, tá ok? Para tirar a energia interna, muito simples. Quantidade de calor é igual a energia interna mais o trabalho. Pronto. Você já tem a energia interna, a variação, que é 900 menos 800, a questão te deu, e o trabalho, que é 600. Tá ok? Então, vai ficar aí para você responder o restante de casa. Continuamos na próxima aula, certo? Grande abraço a todos.